Representações de crianças sobre a África e o povo africano, a partir da leitura partilhada da obra As Panquecas de Mama Pânia. Esse trabalho foi escrito por Bruna Rocha Silveira, Darlise Teixeira de Mello, Patrícia Aparecido Machado, ambas do PPG de Educação, da URGS, Darlise da UBRA. Primeiramente, a contextualização. O presente estudo está inserido em uma pesquisa mais ampla intitulada Percursos e Representações da Infância em Livros para Crianças, um estudo de obras e leituras, apoiado pelo CNPq, cujo objetivo é analisar os gestos de compreensão leitora de alunos dos anos iniciais de escolas públicas frente a um conjunto delimitado de obras ficcionais em circulação. Partimos do reconhecimento da importância do estabelecimento de vínculos entre os livros lidos e as experiências pessoais e sociais dos leitores. O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir dados retirados de conversas partilhadas em sala de aula a partir da obra As Panquecas de Mama Pânia, de Mary e Rich Chamberlain, sobre representações do continente africano e do povo africano por alunos do 5º ano de uma escola da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. O material empírico utilizado para essa análise foram discussões de dados retirados de conversas partilhadas em sala de aula e de propostas de trabalhos escritos realizados por uma turma de 5º ano de uma escola pública municipal de Porto Alegre, Brasil, sobre a obra literária As Panquecas de Mama Pânia, de Mary e Rich Chamberlain, escrito e publicado em 2015 no Brasil. Sobre a obra As Panquecas de Mama Pânia. A obra foi traduzida do original Mama Pânia's Pancakes, publicada em 2005. A narrativa é ambientada no Quênia, e todo o projeto gráfico do livro marca esta ambientação. As ilustrações são detalhadas, animais, utensílios, atividades habituais, e buscam representar os espaços em que se passa a trama de forma autêntica. Como você pode ver nestas duas imagens. Na primeira imagem, temos pessoas num mercado público do Quênia, comprando frutas, uma mãe com crianças mexendo em alguns objetos. Na segunda imagem, à direita, um vilarejo do Quênia com casas em sua arquitetura própria, cobertas por palha, animais, mulheres e crianças de colo. As ilustrações, de cunho realista, cobrem integralmente as páginas duplas e sobre elas são apostos boxes com o texto narrativo. As personagens são negras e há numerosos paratextos ao final do livro sobre o dia a dia de uma aldeia no Quênia, a caminho do mercado, animais do país, falando Kiswahili, sobre as línguas do Quênia, cumprimentos e tratamentos em Kiswahili, o Quênia e a panqueca de Mama Pânia, inclusive trazendo a receita para que as pessoas possam realizar a receita em suas casas. Abaixo você pode ver uma imagem de uma família grande do Quênia se alimentando abaixo de uma árvore com a vegetação própria de seu país. Todas as pessoas são negras, com alguns penteados ou lenços na cabeça. Na análise do material, observamos inferências estereotipadas sobre o continente africano e sobre o povo africano a partir de 2 eixos analíticos. O espaço geográfico. Apontavam representações vinculadas à escravidão, à floresta e ao lugar de muitos animais. Sobre a população africana, apontavam representações vinculadas a homens magrinhos, seminus e negros. Eles falam francês, alguma coisa de espanhol ou italiano. Na imagem, é uma mulher e uma criança negras, a mulher com um lenço na cabeça, uma saia e uma bolsa de palha tiracolo, o menino com uma bermuda e uma camiseta, algumas borboletas e muito verde. A análise sobre o espaço geográfico. Na mediação de leitura com os alunos, discutimos a obra. Como podemos ver nesse diálogo, a pesquisadora número 1 diz: a história que a gente vai ler hoje acontece na África. Então, a gente pensou primeiro, a palavra África. Que ideias vêm na cabeça de vocês? Um aluno falou escravidão, outro falou africano e outro ainda falou índio. A pesquisadora ainda pergunta: a África é um continente, não é? Não é só um país. Mas o que mais tem lá na África? As crianças falaram. Pensa um: dinossauro.
Outra criança falou, tem árvore. Outra, floresta. E outra, animais. Muitos animais. Como podemos ver, o estereótipo já estava presente também na fala das crianças. Inicialmente, se percebe uma certa dificuldade dos alunos em situarem o continente africano no contexto da população africana. Fazem confusões entre africanos, índios e haitianos. Observa-se também uma ideia de espaço geográfico associado a uma natureza com características primitivas, como dinossauro, tem árvore, floresta, animais, muitos animais. Uma natureza que nos parece ser representada como alheia, distinta, distante do cotidiano humano. Sobre o eixo de análise e a população africana. Na mediação de leitura com os alunos, a pesquisadora perguntou, o Quênia é um país da África que vai aparecer na história que a gente vai ler hoje. Então, será que vocês conseguem achar o Quênia ali? Ali. A pesquisadora perguntou, será que é tudo igual aqui no Brasil? E vários alunos disseram juntos, não. Eles se vestem quase seminus, destacou um. A pesquisadora seguiu. E o que vocês acham que a África tem a ver com o Brasil? A gente tem uma relação, alguma ligação, nós brasileiros e os africanos? Um aluno disse não, outro disse temos, mas eu não sei qual. E outro ainda disse, nós somos todos negros. A pesquisadora perguntou, pois é, e que língua nós falamos? Vários alunos juntos responderam, português. E será que lá na África se fala português? Vários alunos juntos falaram, não. Um aluno falou, francês, alguma coisa, espanhol, italiano, e a pesquisadora respondeu, muitas línguas, algumas a gente nem conhece. Assim, concluindo a análise sobre esse segundo eixo, apesar das ações afirmativas de uma representação estética positiva da identidade negra em obras literárias e outros artefatos culturais, ainda circula uma representação imagética e discursiva estereotipada entre as crianças. Observe-se alguns destes aspectos nas vozes das crianças ao situarem a população africana associada aos índios, quando apontam, por exemplo, que andam seminus, uma representação de seres integrados aos estenótipos indígenas. Outro aspecto a ser considerado é uma associação direta entre África e negros, como se não houvesse uma miscigenação étnico-racial neste espaço, e o desconhecimento das diferentes línguas que compõem o espaço geográfico desse grande continente. As vozes das crianças manifestam narrativas dos currículos escolares e de outros âmbitos da cultura, fixando a história da África e dos povos africanos em elementos relacionados particularmente à escravidão, a uma África florestal e a um negro indígena. Observamos também como a mediação de leitura da obra das Panquecas da Mamapânia pode possibilitar o alargamento do olhar sobre a África e seu povo, de modo a enriquecer e ampliar as referências de mundo destes alunos participantes da pesquisa, e acionar o olhar estético, lúdico e de fruição associado ao cultural, histórico e social, fornecendo subsídios consistentes à educação das relações étnico-raciais. Trazemos aqui algumas referências e convidamos todas as pessoas que assistem ao nosso trabalho a realizarem também essa leitura compartilhada em sala de aula de obras que tragam temas como o racismo ou outras formas de diferença. Né? Em As Panquecas da Mamapânia, a gente percebe que a própria representação é estereotipada, mas isso não tira o seu potencial de discussão sobre o tema. Então, a leitura ela não se fecha apenas na leitura do livro em que nós trazemos, mas também, e muito mais, na leitura que a gente faz junto com as crianças, principalmente trazendo esses aspectos do que elas já sabem sobre e aquilo que nós gostaríamos que elas soubessem sobre o tema discutido. Isso foi o que a gente fez durante toda essa pesquisa mais ampla, né, que trazia outros livros. Todas as crianças recebiam um livro na sua mesa para compartilhar durante a leitura, então elas podiam folhear esses livros, e isso é muito importante, isso a gente trata em outros artigos também do grupo de pesquisa, porque a leitura da imagem ela é muito rica, para além da leitura das palavras. Então, realizando essa leitura junto, elas vão percebendo esses aspectos, trazendo, compartilhando, e isso vinha muito também no trabalho que a gente pedia logo após. Em algumas dessas sessões nós pedíamos um texto escrito, outras um desenho, mas essa leitura compartilhada, essa leitura partilhada das obras faziam com que elas trouxessem aspectos do dia a dia delas, muitas vezes não discutido, não pensado de uma forma mais profunda.
Então, nós recomendamos que a leitura partilhada seja realizada nas salas de aula como uma forma de conhecimento sobre a realidade sociocultural dos alunos e alunas das nossas salas de aula, a realidade sociocultural das comunidades em que a gente vive. Então, uma leitura que não é feita só levando o livro para ler, mas uma leitura pensada, com um trabalho realmente pensado para discutir os temas que a gente quer discutir num livro de literatura bom, bem escrito, bem editado, que traga também o gosto pela leitura para as crianças. Muito obrigada.